Em nossa última aula sobre eletromagnetismo, que foi a aula 7, nós aprendemos como que se calcula, do ponto de vista matemático, né, de equação, o vetor campo magnético, certo? Vimos também a regra da mão direita. Hoje a gente vai dar uma avançadinha naquele conhecimento e vamos aprender a calcular o campo magnético, que ele é resultante quando eu tenho, por exemplo, dois condutores retilíneos paralelos, que é o exemplo que eu vou trazer aqui pra gente, certo? Vamos usar a mesma equação, só que vai ter uma novidade, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? Bom, a ideia, basicamente, vamos imaginar, é essa aqui. Imagina que eu tenho dois fios condutores, tá? Imagina que a distância entre eles seja de 2 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma distância de 2 centímetros. E eu quero determinar qual é o vetor campo magnético, ou seja, qual é o campo magnético resultante nesse ponto P, que é central a eles, ou seja, está a 1 centímetro de distância de cada um desses dois fios, ok? Certo? Para isso, acontece, quem está gerando o campo magnético nesse fio aqui, que eu vou chamar de fio número 1, e esse aqui fio número 2. No fio número 1, nós temos uma corrente elétrica I igual a 4 amperes, no sentido, ó, da esquerda para a direita da sua tela. No fio 2, aqui eu vou chamar até de I1, corrente elétrica 1. E no fio 2, I2, vai ter também a mesma direção e sentido, certo? Só que com uma corrente elétrica de 2 amperes. A intensidade dela é metade da de cima. Então eu quero determinar o que está acontecendo aqui nesse ponto P. Antes de mais nada, eu preciso retomar a ideia da regra da mão direita, certo? O que a gente vai precisar aqui, ó? Só lembrando, vou trazer uma figurinha aqui, uma imagenzinha do InfoEscola, que é a seguinte, ó. Nós temos um fio e a regra da mão direita consiste em você apontar o seu dedão na direção da corrente elétrica. E aí então significa que se você girar sua mão, o campo elétrico que é, né, perpendicular ao fio, perpendicular à corrente elétrica, consequentemente ao fio, vai estar girando, nesse caso aqui, ó, no sentido anti-horário. E aí a gente usava assim, ó, quando está entrando no papel aqui ou na nossa tela, a gente vai usar o símbolo, uma cruzinha. Ficou muito pequenininho, deixa eu aumentar isso aqui, ó. Vamos usar esse símbolo aqui, certo? Quando está entrando e quando está saindo, que vai estar saindo aqui embaixo, nós usamos esse símbolo aqui, certo? Isso tudo nós discutimos na aula anterior. Então, se você não lembra disso, retoma lá a aula anterior, tá? Porque é essencial que você já tenha compreendido isso. Então, aplicando a regra da mão direita nessa situação que nós temos aqui, se eu apontar o meu dedão para lá, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que aqui, em relação ao ponto P, o que vai estar acontecendo? A corrente elétrica vai estar gerando um campo que vai estar, ó, entrando aqui. Então, peraí, vamos arrumar isso daqui, ficou bem feinho. No ponto P, aqui em cima gerado pelo fio 1, corrente elétrica 1, tá? Dedão apontando para lá, então vai girar, na verdade, ó, nesse sentido aqui, ó. Certo? Ok? Já no fio 2, usando a mesma regra da mão direita, o que vai acontecer? Como eu tenho que olhar no ponto P, vai estar entrando novamente na parte de baixo do fio, e aqui na parte de cima vai estar saindo. Se você aplicar a regra da mão direita, você vai ver exatamente isso. Então, quando eu olho para o ponto P, eu vou até apagar isso aqui, porque aqui não interessa para a gente. Quando eu olho para o ponto P, eu tenho um campo magnético entrando aqui, que é o gerado pelo fio número 1, e eu tenho um saindo daqui, que é o gerado pelo fio 2, ok? Então, o que acontece? Como o campo magnético ele é vetorial, eu tenho aí uma subtração de vetores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que subtrair um campo magnético maior do campo magnético menor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retomar a nossa equação, certo? Bom, quem vai ser o campo magnético gerado pelo fio 1? Então, eu vou chamar de B1, ok? E vai ser assim, ó, μ0, que é a permissividade magnética do vácuo, que multiplica a corrente elétrica 1 dividido por quem? 2π vezes a distância até aquele ponto, distância dada em metro, ok? Então isso aqui vai dar quanto pra gente? O μ0 é uma constante, portanto vale 4π vezes 10 a menos 7, isso aí é dado sempre, tá? Não precisa se preocupar, vezes a corrente elétrica dada em amperes, aqui está na unidade correta, vezes 4, dividido tudo isso por 2π
que multiplica a distância. A distância tem que ser dada em metro. A distância, se daqui até aqui, entre os dois fios são 2 centímetros, e o ponto P, eu disse no comecinho, ele é central, está bem no ponto médio entre eles, significa que eu tenho 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Então a distância, que eu vou colocar aqui, é igual a 1 centímetro, portanto, eu tenho que passar isso para metro, seria 0,01 metro, e eu vou usar isso em notação científica, é 10 a menos 2 metros, ok? Tá? Então aqui embaixo, 10 a menos 2 metros. Então vamos fazer essa continha aqui agora, tá? 4 vezes 4 vai dar 16. Vou fazer passo a passo, me perdoe se você já está resolvendo esse tá lá na frente, tá? 4 vezes 4, 16, vezes 16π, perdão, vezes 10 a menos 7, dividido por quem? 2π vezes 10 a menos 2, certo? Claro, eu posso ter feito assim, ó, 2 vezes 2 é 4, ou simplificar, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 4 vai dar 8, certo? 16 dividido por 2 vai dar os nossos 8. Já poderia ter cortado logo de cara aqui o π, então ele não apareceria nem aqui, certo? Então π com π eu posso anular, porque vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8, que multiplica 10 a menos 7. Como que eu faço daqui? Subtraio os expoentes, ou então eu posso passar para cima trocando o sinal. Tanto faz, certo? Seria menos 7, ó, se eu fosse subtrair os expoentes, menos 2. Ficaria menos 7, mais 2. Menos com menos vira mais, portanto, menos 5. Não é isso? Então, por isso que eu posso passar aqui para cima. Aqui para cima eu deveria ter passado mais 2, acabei não completando aqui. Então, isso tudo vai dar para a gente quanto? 8 vezes 10, menos 7 mais 2. Lembrando que multiplicação de notação científica basta somar os expoentes. Menos 7 mais 2, menos 5 Tesla. Esse aqui, então, é o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, perdão, no fio 1, ok? Deixa eu apagar isso daqui, essa bagunça aqui. Vamos lá. Agora vamos calcular o campo magnético gerado pelo fio 2. Então B2, mesma história, μ0 vezes, só que a corrente elétrica agora é a corrente 2, dividido por 2π vezes D. Aqui eu vou fazer a continha já com um pouco mais de prática, certo? 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ0, permissividade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica 2, que são 2 amperes. Tudo isso dividido por 2π vezes a distância, que também é de 1 centímetro, portanto, também vale 10 a menos 2 metros. Certo? Vamos simplificar? Π com π vai para o espaço, ok? 2 com 2 vai para o espaço, porque vai dar 1, sua conta aqui, não é isso? Tudo isso, então, deu o que pra gente? 4, que multiplica 10 elevado a quem? A gente acabou de fazer essa continha, menos 2 dividido por 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, é 10 elevado a menos 7 menos 2. Portanto, 10 novamente a menos 5. Mesma coisa aqui de cima, ok? Tesla. Bom, de posse desses dois resultados, só que basicamente foi a aula anterior, como a gente aprendeu a calcular o campo magnético, agora vem a ideia da resultante. Aqui em cima, esse campo que está entrando na sua tela tem uma intensidade, né, de 8 vezes 10 a menos 5. E aqui embaixo está saindo da sua tela em direção aos seus olhos um campo com 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Quando tem um entrando e outro saindo, é como se você estivesse batendo de frente, ok? O maior vai vencer o menor, certo? Então o campo resultante, eu vou até colocar de uma cor diferente, vou botar um pretinho básico aqui. O campo magnético resultante no ponto P vai ser quem? O campo magnético gerado no fio 1, que é o maior, menos o campo magnético gerado no fio 2. Então o vetor campo magnético resultante no ponto P vai ser quem? B1 tem uma intensidade de 8 vezes 10 a menos 5 Tesla, menos B2, que é 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ok? Como resultado disso, eu só posso somar ou subtrair notações científicas se elas possuírem o mesmo expoente. Aqui é 10 a menos 5, aqui é 10 a menos 5, então fica fácil. Essa conta é 8 menos 4, que vai dar 4, e eu mantenho a notação 10 a menos 5. Então, a intensidade do campo magnético resultante no ponto P é quanto? 4 vezes 10 a menos 5. Com qual sentido? Saindo da tela. Por quê? Porque o maior era o B1.
ok? Simples, né? Claro, a gente pode trabalhar isso de maneiras diferentes, os exercícios podem vir de maneiras diferentes. Esse ponto P, ao invés de estar situado aqui, ele poderia estar situado aqui fora. E aí nós teríamos que ter a distância dos dois fios condutores para aquele ponto, calcularia novamente os valores dos campos magnéticos e estando fora aqui, consequentemente, os dois iam estar saindo, porque a corrente elétrica possui o mesmo sentido, nesse caso, teria que somar. Poderia ter correntes elétricas em sentidos opostos, enfim. Isso pode variar, mas o conceito é esse. Você precisa, antes de mais nada, antes de se preocupar em campo magnético, calcular o vetor, todos esses cálculos aqui, você tem que retomar e ter bastante atenção com a ideia de vetores, ok? Tranquilinho, né? Fora isso, fora toda a chatice, tudo de resto ficou bom, tá? Bom, eu só queria lembrar que provavelmente você deve estar assistindo essa aula no canal, no próprio YouTube, mas eu queria te lembrar ou te avisar, se você não sabe, que todas as nossas aulas estão também disponíveis na nossa plataforma, que você pode acessar aqui, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Então, estão todas aqui nesse menuzinho, organizadas por tema. Se você gostou, você pode estar patrocinando essa ideia de que a gente possa trabalhar cada vez mais para produzir novas aulas, tá? Quer ficar atento toda hora que a gente está disponibilizando uma aula, um artigo sobre ciência, educação ou tecnologia? Temos uma página no Facebook, curte lá, facebook.com/cientiatv, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre campo magnético e eu te vejo na próxima aula, então até lá.